Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias. Medidas de desconfinamento decididas esta quinta-feira em Conselho de Ministros. A partir de 1 de agosto, há alívio de restrições. António Costa diz que chegou à altura de o país passar a conduzir a gestão da pandemia. As novas medidas de desconfinamento que entram em vigor a 1 de agosto foram apresentadas esta quinta-feira por António Costa, depois de uma reunião do Conselho de Ministros. A partir desta data, em todo o continente, o comércio, a restauração, os casamentos, batizados e espetáculos culturais voltam a funcionar nos horários normais, mas terão de encerrar às 2 horas e cumprir todas as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que é o momento de o país poder passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental, que é a taxa de vacinação. Desta forma, caem as restrições por concelhos e acaba também o recolher obrigatório às 23 horas nos municípios de risco elevado e muito elevado. O teletrabalho deixa de ser obrigatório, apesar do alívio geral de medidas. O consumo de álcool na via pública continua a ser proibido e há atividades que ainda não têm autorização para abrir. Creio que é o momento de podermos passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental, que é a taxa de vacinação da população portuguesa. Prevemos que no próximo domingo, dia 1, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com 2 doses de vacinação. E que venhamos a atingir cerca dos 70% de vacinação completa no início de setembro e, em outubro, poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa. Definimos, por isso, 3 fases para a próxima fase de libertação da sociedade e da economia de um modo progressivo e gradual. Em primeiro lugar, há um conjunto de medidas gerais que enquadrarão estas 3 fases. Alívio de restrições a partir do dia 1 de agosto. Vamos agora saber os dados registados nas últimas 24 horas relativos à situação pandémica no país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 14 vítimas mortais e mais 2.595 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.344 óbitos e 966.041 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 5 residiam na região norte do país, 1 no centro, 4 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 2 no Alentejo e, finalmente, 2 no Algarve. Já está quase a todo vapor a campanha para as eleições autárquicas de setembro. Esta manhã, a coligação Penafiel Quer entregou no Tribunal Judicial de Penafiel o processo eleitoral das candidaturas à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. A acompanhar este formalismo legal estiveram dezenas de candidatos, como se pode verificar pela reportagem realizada pela jornalista Mariana Nogueira. É um dia muito importante porque viemos cumprir esse formalismo legal de apresentação das nossas listas ao Tribunal, como decorre da lei, com as candidaturas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às freguesias do nosso Conselho. Relativamente às candidaturas às freguesias do nosso Conselho, temos um conjunto de candidaturas que são independentes, mas que se associam também à coligação Penafiel Quer e que apoiam a nossa candidatura para a Câmara e para a Assembleia Municipal. Este é um processo que envolve mais de 1000 pessoas, é, portanto, um processo com um grau de complexidade muito grande. É claramente um dia importante, porque significa que a coligação conseguiu, como sempre,
ter excelentes candidatos e para nós é um orgulho muito grande podermos apresentar aqueles que consideramos os melhores candidatos à Câmara Municipal. Aqueles que me vão acompanhar também são excelentes candidatos à Assembleia Municipal e, sobretudo, e também às juntas de freguesia. São candidatos que integram a coligação Penafiel Quer, são candidatos que, apesar de concorrerem em listas independentes, se revêem também, têm uma ligação também à nossa coligação e que nessa medida estarão hoje aqui também presentes neste momento importante. É o primeiro dia desta fase. Para aqui chegarmos, tivemos obviamente outras fases, nomeadamente o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 4 anos, nomeadamente na Câmara Municipal. Eu costumo dizer que as próximas eleições começam-se a ganhar no primeiro dia a seguir às eleições. E, na verdade, o nosso Presidente de Câmara fez um excelente trabalho e, por essa razão, merece o apoio dos penafidelenses, merece a confiança dos penafidelenses e, sobretudo, merece também Penafiel ter esta estabilidade que o Dr. António de Sousa transmite no modo como tem governado Penafiel. E por isso estou certo que os penafidelenses haverão de reconhecer isso no próximo dia 26 de setembro, no dia das eleições autárquicas, e que Penafiel vai ter um ciclo de crescimento ainda maior e de qualidade de vida ainda maior nos próximos 4 anos. E ontem à tarde foi a CDU de Penafiel que concretizou este formalismo legal, a apresentação e verificação da regularidade das candidaturas da CDU à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia foi feita igualmente no Tribunal Judicial de Penafiel. O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Penafiel, Bruno Sousa, disse ter sido um momento importante que assinalou o trabalho desenvolvido no sentido de reunir uma equipa capaz de conseguir bons resultados nas autárquicas de 26 de setembro. Refira-se que, para além das candidaturas à Câmara e Assembleia Municipal, a CDU concorre a 27 das 28 freguesias do concelho de Penafiel. Claro que foi um dia importante para a CDU, porque assim mostrou-se que a CDU está com plena força para as próximas autárquicas aqui em Penafiel. Apresentamos as listas, vamos concorrer a praticamente todas as freguesias, vamos concorrer a 27 freguesias das 28 e estamos contentes por conseguirmos entregar dentro do prazo as nossas candidaturas. Para ser candidato a praticamente todas as freguesias, representa aqui um bocadinho também a união e a força que a CDU tem em Penafiel. Sim, isto representa a força e a união que a CDU tem em Penafiel. Claro que a CDU é feita também com muitos independentes que se revêem num projeto de esquerda. Por isso também, mas não foi fácil conseguir estas candidaturas às 27 freguesias, mas conseguimos e estamos contentes com isso. E o candidato do PSD à Câmara Municipal de Castelo de Paiva diz estar preocupado com perda de população no concelho. O censo 2021 indica uma diminuição de habitantes. Os dados preliminares dos censos 2021, divulgados esta quarta-feira, dia 28 de julho, revelam que Castelo de Paiva perdeu 6,8% de população desde o último recenseamento feito em 2011, contabilizando uma perda de 1.136 habitantes em 10 anos, estando o concelho já abaixo dos 15.600 residentes. O PSD e a candidatura autárquica liderada por José Rocha consideram estes indicadores alarmantes e merecedores de reflexão por parte de toda a comunidade paivense. Os dados dos censos são verdadeiramente dramáticos e demonstram que o Partido Socialista não consegue pôr em prática uma estratégia de desenvolvimento capaz de atrair investimentos, gerar dinamismo económico e reter população no concelho. Considera José Rocha, candidato do PSD às eleições autárquicas. E verão é sinónimo de turismo. Nesta altura são muitos os visitantes nesta região, pelo que a Rota do Românico está a trabalhar junto dos turistas no sentido de desenvolver uma literacia para a sustentabilidade.
A época de verão é marcada em todo o país por uma crescente afluência às áreas naturais e protegidas. No sentido de sensibilizar os visitantes, a Rota do Românico juntou-se a 11 redes de turismo de norte a sul de Portugal para convidar os turistas a efetuarem uma viagem responsável. Aproveitando uma iniciativa do Turismo de Portugal que uniu várias redes colaborativas do turismo, a Rota do Românico juntou-se a estas entidades, como explicou António Duarte, técnico superior de turismo da Rota do Românico. Efetivamente, a Rota do Românico integra um conjunto de 12 redes colaborativas. É uma iniciativa do Turismo de Portugal que visa apelar durante este mês de agosto, apelar à consciencialização dos turistas para um turismo sustentável. A Rota do Românico quer, assim, trabalhar uma literacia para a sustentabilidade, ou seja, assentem toda a ideia de colaborar, quer internamente, quer através destas redes do Turismo de Portugal. Basicamente, queremos que os turistas e as pessoas que visitam este território neste período se abasteçam com produtos locais, que deixem menos lixo do que o que encontrou, que respeitem os ritmos de vida, que procurem informações, que se sintam integrados neste território. Portanto, isto são alguns dos conselhos que nós vamos dar. Portanto, esta campanha vai decorrer durante o mês de agosto, como eu disse, foi uma iniciativa da Rota Vicentina, que é uma das redes colaborativas, e que durante, portanto, este mês vamos comunicar em todos os nossos meios de comunicação, quer no Facebook, no Instagram, ou seja, para que possamos ter um turismo mais sustentável. Segundo António Duarte, a Rota do Românico pretende trabalhar uma literacia para a sua sustentabilidade, assenta em toda a ideia de colaboração, quer internamente através das redes de turismo de Portugal, quer através do apoio dos turistas. Estas redes colaborativas têm efetivamente desenvolvido um excelente trabalho, no âmbito não só desta comunicação também para um turismo sustentável, mas sim na organização, na estruturação do produto, na estruturação da oferta. Estamos a falar de 11 redes, estamos a falar de entidades públicas e de facto que encontraram aqui com este apoio do Turismo de Portugal uma forma de conseguir estruturar o produto e apresentá-lo das várias formas aos turistas e aos visitantes que procuram estes territórios. E no município de Lousada foi assinado um contrato de financiamento para a construção de uma nova creche no âmbito do programa Pares 2.0. A iniciativa contou com a presença da Secretária de Estado da Ação Social. Esta quinta-feira, a Câmara Municipal de Lousada realizou a sessão de assinatura de contratos de comparticipação financeira do programa PARS 2.0. A iniciativa contou com a presença da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes. Na cerimónia foram assinados contratos com 2 instituições pertencentes ao Distrito de Aveiro, às quais se juntaram outras 5 do Centro de Segurança Social do Porto, onde se inclui a Associação Social e Recreativa e Cultural ao Encontro das Raízes do Concelho de Lousada. Para o Presidente da Direção Social e Recreativa e Cultural ao Encontro das Raízes, Paulo Teixeira, a aprovação da candidatura que apresentamos para uma creche é um orgulho para nós e significa que o município de Lousada confia no trabalho realizado ao longo dos nossos 35 anos de existência. As nossas respostas sociais são diversas, desde o centro comunitário, loja social, apoio alimentar a famílias carenciadas e, a breve prazo, o Centro de Apoio Social e Familiar e ainda a parceria com a autarquia no programa de residências partilhadas. E também o Concelho de Penafiel vai ter mais creches. O presidente da autarquia, Antonino de Sousa, esteve presente na cerimónia realizada em Lousada. A Câmara Municipal de Penafiel assegurou o financiamento face à componente privada. Creches vão permitir acolher 160 crianças dos 3 meses aos 3 anos de idade. O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, participou ontem, dia 29 de julho, em Lousada, na sessão de assinatura de contratos de coparticipação financeira relativa ao programa de alargamento da rede de equipamentos sociais denominado PARS 2.0, entre o Instituto da Segurança Social e a Associação para o Desenvolvimento das Termas de São Vicente, que vai criar 42 novos lugares em creches no Jardim de Infância da Igreja. A cerimónia foi presidida pela Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes. E em Felgueiras estão abertas as candidaturas no âmbito da ação escolar.
Estão a decorrer as candidaturas à Ação Social Escolar para o próximo ano letivo 2021-2022 até ao próximo dia 31 de agosto de 2021. Os apoios a atribuir pelo município neste âmbito são alargados aos vários níveis de ensino da rede pública e também de rede de ensino privada no que ao primeiro ciclo do ensino básico diz respeito. Segundo nota enviada ao 91 Canal, para o ano letivo 2021-2022, o município diversificou os apoios a atribuir aos alunos, procurando ir ao encontro das necessidades dos estudantes no início do ano letivo. Assim, para além dos habituais manuais escolares e cadernos de atividades, serão disponibilizadas novas opções como kit de material escolar, kit de desporto ou com participação para a aquisição de calculadora gráfica. E no Marco de Canaveses, suspeito de violência doméstica foi presente a tribunal e sujeito ao uso de pulseira eletrónica. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, deteve esta quarta-feira, dia 28 de julho, um homem de 30 anos por violência doméstica no concelho do Marco de Canaveses. Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, desde o início deste ano, infligia maus tratos físicos e psicológicos à vítima, sua mulher de 28 anos, bem como à sua filha de 5 anos. Perante o escalar da violência física e emocional, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de impedimento de contactos com a vítima e a filha e imposição de abandonar a residência, tendo sido sujeito ao uso de pulseira eletrónica. E com as temperaturas a aumentarem, o município de Lamego reforçou ações de patrulhamento e vigilância das florestas. O município de Lamego vai realizar, durante os meses quentes de verão, diversas ações de patrulhamento e vigilância no concelho, com o objetivo de prevenir e detectar o aparecimento de fogos florestais, em particular nas freguesias com maior risco de incêndio. Segundo nota que nos foi enviada, o reforço do patrulhamento a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil terá o apoio do Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. Neste âmbito, o destacamento Territorial de Lamego, através do Núcleo de Proteção Ambiental, já realizou uma ação de formação para sensibilizar e instruir os formandos sobre a utilização dos meios de comunicação rádio e a coordenação e articulação entre as equipas de vigilância no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. Também foram abordados quais os procedimentos a adotar após a detecção de um incêndio rural. E é chegada a altura de fazermos uma pausa de alguns segundos. Voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Compromisso inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile da McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Bem-vindo de novo a este jornal. Paredes vai acolher no próximo dia 8 de agosto a prova de ciclismo Primeira Clássica Ribeiro da Silva. A iniciativa é realizada pela Câmara Municipal e pela Federação Portuguesa de Ciclismo.
O município de Paredes e a Federação Portuguesa de Ciclismo apresentaram esta quinta-feira a primeira edição da Clássica Ribeiro da Silva, prova de ciclismo de sub-23 que vai ter partida na cidade de Paredes, com passagem por todo o concelho e chegada em Lordelo, junto à estátua de Ribeiro da Silva, um dos melhores corredores portugueses desaparecido precocemente. A realização da Clássica Ribeiro da Silva de 2021 contará também com a Associação de Ciclismo do Porto. O evento desportivo destina-se às categorias de formação Esperanças de Portugal, prova para as categorias de Esperanças Júniores e Sub-23 das equipas de clube, que vai disputar-se no dia 8 de agosto no concelho de Paredes, tendo como fator de inspiração a homenagem à maior esperança de todos os tempos do ciclismo português, Ribeiro da Silva, ciclista natural de Lordelo, falecido precocemente aos 23 anos devido a um acidente de viação em 1958. E ontem o município de Paredes recebeu no Salão Nobre União Sport Clube de Baltar pela sua subida à primeira divisão do Campeonato Distrital. O clube esteve muito bem esta época, atingiu os seus objetivos, que era a subida da divisão. Tal como disse o Presidente, não tenho dúvidas nenhumas que foi o facto também de passarem nesta época a dispor do novo complexo esportivo, com relva sintética, com outras condições de balneário, que de certeza absoluta que, além de melhores condições de trabalho, deu aquele estímulo adicional para eles atingirem os objetivos. E lembrar também que ainda agora estamos a fazer um novo sintético no Baltar para apoiar a formação, e não tenho dúvidas nenhumas que este clube, se mantiver esta direção, estes jogadores, e começar agora a apostar mais na formação, que rapidamente poderá atingir níveis superiores nos escalões do futebol. Essa época era muito complicada, tínhamos várias equipas que lutavam pelo mesmo objetivo. Nós recebemos o nosso campo, o nosso estádio, o nosso complexo que é novo, que nos permitiu tirar vantagem disso a partir de uma certa altura da época, quando começámos a jogar em casa. Tínhamos várias equipas que também tinham orçamentos até maiores que os nossos, mas nós conseguimos o objetivo com muita perseverança e coragem, que foi preciso muita coragem para levar isto até ao fim. É um reconhecimento. Portanto, nós entendemos que quando alguém se destaca pela positiva no Concelho de Paredes, devemos reconhecê-lo, portanto, porque isso serve de exemplos a outros. E, portanto, foi aquilo que aconteceu. Portanto, o clube atingiu os seus objetivos, subiu de divisão e, portanto, isto é uma forma singela de homenagear e fazer com que eles sirvam de exemplo para outros clubes. Nós já andamos 4 a 5 anos a jogar em Paredes. Tivemos vários objetivos, vários projetos, mas nunca conseguimos levar avante porque jogar fora de casa, a nível financeiro, não é muito complicado e é mesmo muito difícil. Tivemos que começar do zero, dar um passo atrás, e então, como eu já disse, com a entrega do complexo desportivo ao nosso próprio Baltar, conseguimos os objetivos, que foi a subida de divisão. Claro que o complexo novo é diferente, é a nossa casa. E a Câmara Municipal de Penafiel vai prestar homenagem à campeã olímpica Fernanda Ribeiro no âmbito do 25º aniversário da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96. A Câmara Municipal de Penafiel vai homenagear a campeã olímpica Fernanda Ribeiro no âmbito do 25º aniversário da conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, no próximo dia 2 de agosto, às 15 horas, no Complexo Desportivo do Parque da Cidade. Refira-se que a atleta é a mais medalhada de Portugal. Foi há 25 anos que a atleta penafielense conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Para assinalar a ocasião, a Câmara Municipal de Penafiel irá prestar homenagem à atleta com a colocação de um marco comemorativo referente a este momento histórico para o desporto português. E passamos agora ao comentário semanal com o Rui Brito Fonseca, que, à conversa com a jornalista Mariana Nogueira, vai dar continuidade ao tema da semana passada, formação e emprego nos próximos 20 anos. É assim, Mariana? Boa tarde. Muito obrigada, Emília. É verdade, hoje continuamos o tema que já temos vindo a abordar com o Dr. Rui Brito Fonseca, que é a educação e o emprego nos próximos 20 anos, um tema que nos preocupa e que nos faz refletir a todos. Na minha companhia já tenho o habitual comentador, Dr. Rui Brito Fonseca. Seja bem-vindo mais uma vez a este que é também o seu último comentário antes de uma pausa para férias. Exatamente, bom dia em primeiro lugar, é um gosto estar mais uma vez no novo canal.
Este é o último programa antes de férias, antes de ir descansar um pouco, para depois retomarmos a atividade, digamos assim, em setembro. De facto, o tema que eu venho falar vem na sequência daquilo que tenho vindo a refletir nos últimos programas, mas queria aprofundar um pouco mais no sentido de perspectivar o futuro para as próximas 2 décadas, para percebermos. Nestes últimos programas temos vindo a falar de onde vimos, agora importa falar para onde vamos com este percurso que temos vindo a construir. Ao longo do tempo, como tenho falado, tem ocorrido uma grande evolução no nosso país naquilo que concerne à educação dos cidadãos e às competências dos cidadãos. Tem existido um grande investimento, quer da sociedade, quer do Estado Central e das instituições particulares, na educação dos cidadãos, mas ainda assim existem grandes desafios que temos pela frente, porque da mesma forma que nós estamos a qualificar a população, os outros países também estão a fazê-lo. Portanto, isto não funciona como vasos estanques, pelo contrário, são vasos comunicantes. E por isso, para uma sociedade cada vez mais assente no conhecimento, como é aquilo que se pretende, é necessário não só o investimento na educação, a diversificação das possibilidades de emprego, também já falámos, até com o emprego à distância, e o necessário alinhamento entre a educação e o emprego, porque não interessa formar pessoas se depois a sua formação não for adequada ao mercado de emprego. E por isso é necessário que exista uma ação concertada entre estas 2 questões. E esse é o grande desafio de Portugal para as próximas 2 décadas, é conseguir este casamento entre a formação e o emprego. Tem existido evoluções positivas, como eu já disse, ao nível da qualificação. Temos cada vez gente melhor e mais gente qualificada em setores de ponta na nossa sociedade. Algumas empresas são empresas de topo a nível mundial, mas ainda temos um setor, muitos setores, aliás, que ainda não conseguiram dar esse salto e ainda não conseguiram incorporar nas suas atividades cotidianas esse conhecimento e esses trabalhadores qualificados. Claro que aqui o Covid-19 também veio atrapalhar um bocadinho os planos das empresas, e empresas que estavam a pensar fazer investimento acabaram por não fazer por via do Covid-19, e estamos ainda neste momento de limbo em que não se sabe ainda muito bem o que vai suceder, apesar de todos termos a esperança de que dentro de poucos meses tenhamos a questão do Covid-19 resolvida. Não acredito, como diz o Primeiro-Ministro, que em setembro tenhamos o problema resolvido, mas eu penso que, e as farmacêuticas também estão a trabalhar nesse sentido, e os Estados, para que até ao final do ano, do próximo ano, tenhamos praticamente a situação resolvida, se bem que totalmente resolvida, eu penso que só teremos no final dos próximos 2 anos, porque enquanto não conseguirmos resolver a questão da vacinação de outras partes do mundo mais desfavorecidas, nunca estaremos livres do Covid-19, porque estarão sempre a surgir novas estirpes. De facto, a educação e a formação são a chave para esta sociedade de conhecimento. Em primeiro lugar, a educação superior especializada, a educação especializada que dá respostas àquilo que são as necessidades de emprego, não só do país, mas também das regiões. Em instituições como o Ixedouro, importa-nos essencialmente formar para a região do Tâmega e Sousa, para criar empregos na região e dessa forma fixar a população e criar riqueza na região. Não trabalhamos para o país todo, digamos assim, mas trabalhamos para uma região específica com a qual assumimos um compromisso de desenvolvimento e de melhoria dos níveis de bem-estar individuais e sociais. E é isso que temos feito, essa aposta no conhecimento, essa aposta na formação, no emprego também, porque existe uma preocupação sempre
da nossa instituição e deverá existir em todas as instituições entre aquilo que é a educação, a formação dos estudantes e depois a sua inserção no mercado de emprego. Lá está, interessa primeiro perceber o que é que o mercado de emprego necessita para depois podermos então lançar ofertas formativas que vão de encontro a essas necessidades do emprego. É isso que temos feito, é com isso que temos trabalhado com os nossos parceiros, essencialmente empresas e PSS e associação empresarial, no sentido de perceber o que é que realmente é necessário para a região, de modo a que qualifiquemos pessoas que de facto venham a exercer funções na região e que exista este urgente e necessário alinhamento entre a educação e o emprego. E por isso, cada vez mais aquilo que se pretende é que diminua o número de adultos com baixa escolaridade, em que aumente exponencialmente o número de jovens adultos com ensino superior. Se em 2019 estávamos com números algo razoáveis, o que se pretende é que haja um incremento rápido nestes próximos 20 anos, que são essenciais para o futuro do país. O país não pode continuar a ser um país de pessoas com baixas qualificações e baixos salários, não. Só com altas qualificações é que podemos então ter uma maior produtividade nas empresas e por essa via ambicionar um crescimento daquilo que são também os rendimentos individuais e das famílias. Importa também diminuir o número de jovens adultos com baixa escolaridade, isto é, reencaminhando-os para o ensino, reencaminhando-os para a formação, porque interessa cada vez mais que existam formações diversificadas, mas que existam formações cada vez mais correspondentes àquilo que o mercado solicita. Também necessitamos daqueles adultos que não fizeram formação e que, em certa medida, boa parte deles está no desemprego, até por causa do Covid-19, que entrem em processos de formação ao longo da vida, que não desistam, que não pensem que a sua vida profissional terminou, que se agarrem à vida, como se costuma dizer, e que optem por fazer mais formação com saída profissional, e é isso também que é a nossa preocupação constante. E nunca é tarde para aprender. Perdão? Nunca é tarde para aprender. Exatamente, nunca é tarde, e as pessoas às vezes usa-se muito o ditado popular que burro velho não aprende línguas, mas é um ditado errado. Nós estamos sempre a tempo de aprender. Aliás, a aprendizagem é necessária cada vez mais para a nossa sanidade mental. O nosso cérebro precisa de ser exercitado também, não são só os nossos músculos, não são só as nossas articulações. O nosso cérebro necessita de um exercício constante e a aprendizagem é uma excelente forma de exercitar o cérebro e também, por essa via, também melhorar a saúde mental dos portugueses e diminuir também aquilo que é o impacto das doenças neurodegenerativas. Por isso, precisamos cada vez mais jovens recém-formados, empregados, a contribuir para a riqueza nacional com altos conhecimentos, com alta capacidade e de modo a que nós nos tornemos um dos países da Europa, estejamos pelo menos no top 10 dos países da Europa com mais emprego nas áreas da tecnologia e conhecimento. É essencial para o futuro do país. Sem essa aposta, por um lado na formação, por um lado no emprego e depois na relação entre ambas, não será possível desenvolver o país dentro daquilo que são as expectativas de cada um de nós. Por isso, qualificações dos mais jovens, requalificar os mais velhos, promover a aprendizagem ao longo da vida, garantir esse alinhamento entre a educação, formação e as necessidades do mercado de trabalho, antecipar as dinâmicas e necessidades do mercado de trabalho, estando atento aos sinais do mercado,
estando atento àquilo que os agentes do mercado nos dizem, e por isso é necessário também cada vez mais diversificar as ofertas educativas, sejam elas ao nível superior, sejam ao nível profissional, pois só por essa via é que conseguiremos atingir aquilo que pretendemos, que é um país mais desenvolvido e cada vez mais no top 10 dos países da União Europeia. E com esta nota positiva quero terminar esta intervenção de hoje. É uma palavra também de esperança para todos, uma palavra que, se já estamos a ultrapassar a fase mais difícil, pelo menos achamos nós, com os dados que temos neste momento desta pandemia, é o tempo agora de nos reerguermos e fazermos destes constrangimentos que a Covid-19 trouxe para todos oportunidades para mudarmos, para investirmos em nós próprios, para investirmos na nossa própria formação e olharmos à nossa volta para as empresas e percebermos que formação é que temos que ter para termos um emprego. Por isso, a todos, quero deixar esta mensagem de esperança, é uma mensagem que é o caminho certo para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento pessoal de cada um. Muito obrigado. E que maravilha, doutor, é isso mesmo, é isso também uma ideia que tem vindo a vincar ao longo dos últimos programas. A chave de ouro é sempre a aposta na educação e na formação. Muito obrigada, doutor. Agora, boas férias e encontramos-nos em setembro. Muito obrigado, encontramos-nos então em setembro. Obrigado. Muito obrigada. Agora este bloco informativo segue com a nossa Emília. E ainda antes do fecho deste jornal, vamos saber o tempo que vamos ter neste fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, sábado, dia 31 de julho, é de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 25 graus e mínimas de 12 graus, sem probabilidade de chuva e com vento moderado. Já domingo, dia 1 de agosto, o primeiro do mês, podemos contar com céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 25 graus e mínimas de 10 graus, com probabilidade de chuva de 17% e o vento fraco. E a terminar ficam as despedidas do Novum Notícias até setembro. O Novum Canal vai aproveitar o mês de agosto, a altura de férias de muitos portugueses, para proceder a uma reestruturação em termos de tecnologia. Durante este período estaremos online, mas com uma programação um pouco mais ligeira. Em setembro voltaremos, como sempre, para lhe dar o melhor de nós, o melhor do canal e em melhores condições. A aposta é nossa, é certo, mas é para si. Voltaremos então mais renovados e com mais força. Até lá. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.